Sintam-se todos cumprimentados sob a graça do nosso grandioso e maravilhoso Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. O nosso tema de hoje é a régua da justiça. E a nossa palavra encontra-se no livro de Salmos, no capítulo 73, versículos 1 a 4 e ainda 11 a 14. Passo a ler a palavra. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Meus queridos, o nosso tema de hoje é a régua da justiça. É importante entendermos, antes mesmo de falarmos desta palavra, a palavra que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo diz: não existe um justo sequer, um que faça o bem, um que busque a Deus, um que conheça a Deus, um que faça aquilo que é certo. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E aí digo, na terra dos pecadores, a única régua da justiça é a graça de Deus. E é sobre esta graça que iremos falar. Meus queridos, nós notamos aqui um salmista que está deprimido, frustrado, indignado e amargurado em relação àquilo que é o amor, a bondade, a misericórdia e a justiça de Deus sobre a vida dos ímpios. O salmista, ele reclama que os ímpios que são aqueles que vivem não segundo os mandamentos de Deus, não segundo a vontade de Deus, são aqueles que maquinam o mal. Então o salmista, ele encontra-se indignado porque estes ímpios, eles prosperam. E ainda por cima, a sua saúde, ela está em dia. Eles não adoecem, eles vão prosperando cada vez mais, mesmo maquinando o mal. E ele, que se acha justo, reto, ele se acha merecedor da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. E aí pergunto, quem é que está certo? Meus queridos, a verdade é esta: é que a promessa que Deus nos deu é a promessa da salvação para a vida eterna. E todos aqueles que vivem segundo a vontade, a graça e a misericórdia de Deus devem ter em conta primeiro a salvação, ou seja, devem buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto será acrescentado. Mas nós notamos aqui um salmista que deixa de se preocupar com aquilo que é salvação, com aquilo que é a verdadeira promessa de Deus, e preocupa-se com a vida dos ímpios, e preocupa-se com a prosperidade dos ímpios, e preocupa-se e tenta entender Deus medindo aquilo que é a graça que Deus derrama sobre os ímpios. Mas nós notamos que isto é impossível. Por quê? Porque Deus examina o coração, as intenções, e Ele retribui a cada um segundo o seu comportamento. E a minha pergunta é: qual é o nosso comportamento? Se nós que buscamos a Deus, que oramos e jejuamos, nos achamos merecedores da graça, da bondade, da misericórdia e do amor de Deus, por que nós nos achamos merecedores destas coisas? Será que os nossos pecados são menores que os pecados dos ímpios? Será que pelo facto de nós termos mentido uma vez faz de nós justos perante aqueles que não são? Se nós voltarmos ou recuarmos nos tempos, iremos notar que profetas nomeados por Deus sofreram de depressão por causa da indignação, irritação ou por causa de não entenderem a graça de Deus sobre os ímpios. Um dos profetas que eu gostaria de mencionar é o Jonas. Jonas sofreu, Jonas ficou frustrado, indignado, ao ver que Deus mandou-lhe pregar para os ímpios,
para aqueles que são pecadores, que não vivem segundo a vontade de Deus. Mesmo que essas pessoas não tenham se convertido, Deus poupou essas pessoas. E Jonas ficou fraturado. A alma do Jonas ficou amargurada. Ele ficou deprimido, frustrado, porque não entendeu a bondade e a misericórdia de Deus. Jonas não entendeu que régua Deus usou para medir os pecados dessas pessoas. Porque aos olhos humanos de Jonas, Deus devia castigar essas pessoas, Deus devia matar estas pessoas. E isto é o que notamos nesta passagem com o salmista, quando ele diz: certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e sou castigado. Nós notamos aqui que o salmista achou inútil ele ter se preservado puro e inocente. Mas afinal, qual é o verdadeiro objetivo de Deus? Porque se nós buscarmos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, todo o resto será acrescentado. E nós vivemos pela fé, e pela fé somos salvos. E a salvação é o maior projeto de Deus, certamente. E o ímpio, ele não está preocupado com a salvação, nem a salvação na terra, nem a salvação para a vida eterna. Ele está preocupado em satisfazer os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, em satisfazer a sua carne aqui nesta terra. Mas todos aqueles que têm fé têm outro entendimento. E aqui eu gostaria de chamar a atenção àqueles que buscam verdadeiramente a salvação para a vida eterna, a salvação na terra. Gostaria de chamar a atenção para que não perdessem o foco em relação à salvação por causa da prosperidade das outras pessoas. Deus tem uma forma de julgar diferente de nós os homens. Quando nós achamos que o outro não merece porque tem mais pecado, Deus continua ou vai derramando bênçãos sobre a vida dessas pessoas. Podem ser bênçãos materiais ou bênçãos espirituais. Notamos na transformação do apóstolo Paulo que, pelo julgamento do povo, Paulo não merecia viver. Paulo não merecia falar de Jesus. Paulo não merecia servir a Deus. Mas pela misericórdia, pela graça de Deus e pela régua da justiça de Deus, este mesmo Paulo que merecia morrer, é ele que foi levantar as pessoas que estavam espiritualmente mortas. É ele que foi servido como instrumento dos gentios para tirar os gentios do pecado. Paulo não precisava de pregar. A própria imagem do Paulo era a pregação. A própria conversão do Paulo era a pregação. Então, meus queridos, não devemos cair nesta situação em que este salmista caiu, em que ele deixou de se preocupar com a sua própria salvação, deixou de se preocupar com a promessa de Deus para se preocupar com a prosperidade dos ímpios. E temos que saber que o ímpio é criação de Deus, e aquilo que Deus quiser fazer sobre a vida do ímpio, irá fazer. É importante sabermos que as nossas bênçãos não são acerca de nós. É possível que Deus levante-me a mim como pregadora para honrar a minha mãe, para responder à oração que a minha mãe fez. Quando nós começamos a pensar assim, entendemos a promessa feita a Abraão, entendemos a promessa feita ao Davi, entendemos que algumas bênçãos não são para nós, mas são resultantes das orações e pactos feitos entre Deus e os nossos pais. Nem tudo é acerca de nós. Por isso vamos nos admirar quando Deus levantar pessoas que nós somos contra, porque nós não concordamos. Iremos nos frustrar e nos fraturar quando Deus fizer o ímpio prosperar e nós não prosperarmos. Assim como Jonas ficou deprimido, nós também iremos ficar deprimidos e fraturados. Iremos nos perder no caminho da salvação. E, queridos, devemos aprender a nos preocupar com nós próprios, com a nossa salvação, porque Deus não escolhe entre rico e pobre, aonde Ele derrama a sua graça. Rico e pobre, se estes cometerem o pecado, serão julgados pela mesma medida. O business de Deus é salvar almas. Aquilo que nós vamos buscar para nós, como prosperidade financeira ou espiritual, é fruto e resultante do nosso trabalho. E isto é uma das maldições que nós colhemos de Adão e Eva,
O homem comerá do seu próprio suor. Por isso muitos ficam frustrados e não prosperam, porque vivem pensando que são men of God, homens de Deus, merecedores da graça e da bondade de Deus. E Deus, ele se desvia e faz as coisas da sua forma, porque só ele conhece o íntimo de cada um de nós e os planos que ele tem sobre cada um de nós, e ele sabe que pactos é que fez e a quem ele está a honrar. Devemos nos preocupar em preservar o nosso coração para não ficarmos deprimidos, frustrados e não prosperarmos nem financeiramente, nem espiritualmente, ficarmos nesta situação igual ao do salmista, que declarou que o facto dele ter preservado o coração dele puro foi em vão. Mas mais tarde ele foi entender, quando ele foi à casa de Deus orar, afinal, qual era o destino dos ímpios. Meus queridos, devemos nos preocupar com a salvação para a vida eterna, com a nossa própria salvação, em buscar a nossa própria prosperidade, sem compararmos os nossos pecados com os dos outros. Que tenham um dia abençoado sobre a graça de Deus.